Bom dia, bom dia, bom dia. 82. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Só como sempre. Pessoal que já está na plataforma, se quiser ir adiantando aí, do modo. O módulo 3, América Latina. Tá? Esperar aí. Pedir para pegar o livro, tá? Para quem está chegando aí. Abrir o capítulo 5, página. Já são 8. Entrei um pouquinho e perdendo
passei, as pessoas começaram a sair da plataforma, aí eu cheguei a passar uma atividade falar que eu pedi para que vocês abrissem o livro rapidinho, na página 391 do capítulo 5, ao final do ficou faltando, para vocês darem uma acompanhada aí, exercício, nada. E quem não fez, vamos fazendo junto. Então assim, vou concluir a página Antártica, ao sul da América Latina. A gente está falando de continente americano, né? Professor, módulo 2 é? Oi? Dizendo, a Antártica está muito próximo, há uma influência no, no como um todo. Mas o continente americano, principalmente a América Latina, sofre muito com, com a influência, principalmente das chamadas massas polar, essa época do ano que a gente está vivendo aí, inverno, aqui no hemisfério sul, massas de ar frias, elas entram com frequência na. Tem alguém aqui falando já olhei aqui. Alguém falando de áudio aí? Bom, se a maioria está dizendo que tá tranquilo, de repente pode ser o problema de com tranquilo. Freão, tá me ouvindo? Tá travando, Cailândia? Tá travando? Tá travando muito? Sai a imagem toda hora, né? Pois é, eu tô com um problema travando. Ultimamente. Alô? Continua travando. Bom, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Mas se vocês coloquem no chat aí que eu vou ver que eu estou tentando levar aqui. Então, me adiantando, com relação à Antártica, como eu estava dizendo, influência da América Latina e tá travando um pouco ainda, mas vamos levando. Levando da forma como dá. Fazer o quê? Vamos tentar administrar. Se não travar de vez, menos mal. O que acontece? A Antártica, ela é ninguém pode dizer assim, eu sou o dono do Antártida, de uma parte da Antártida. Não, a Antártida, americano, não, do continente americano não, próximo ao continente americano, só são permitidas atividades de pesquisa, aí, né, para que essa área não
economicamente, principalmente porque da pode acarretar aí uma série de problemas, principalmente com relação às mudanças climáticas no planeta como um todo. Então, hoje só é permitido a Antártida realizar pesquisas. As pesquisas que forem realizadas na Antártida, elas precisam ser divulgadas aí para todos os países. Então, assim, o Brasil é um dos países que tem uma base lá na Antártida. Então, assim, o Brasil desenvolve vários tipos de pesquisa lá, assim como outros países. O Brasil faz uma descoberta muito importante com relação a alguma coisa que já aconteceu, que pode acontecer, não só na Antártida, mas algo que influencie o mundo inteiro. Tem que ser divulgado. Isso não pode ficar é, restrito aos pesquisadores brasileiros. Então, isso é algo muito interessante, porque os estudos que são realizados muito do que aconteceu no nosso planeta no passado, né? E também podem explicar possíveis situações que venham a acontecer aí no futuro. Então, a Antártida tem toda essa importância aí, né? Não só, como eu falei aqui no início, na influência da América Latina. Eu estava falando, né? Eu ia lembrar você dessa última semana, a semana passada e essa semana, né? Nós tivemos aí essas muito baixas, né, em boa parte do Brasil, principalmente na parte da região sudeste. A Frente Fria conseguiu, o Brasil estava tão potente, sendo uma ideia, chegou lá na região norte, cara. Então, isso daí, o poder que essas massas da Antártida entram na América Latina, poder que elas possuem. E, mais a Antártida, ela tem servido como um termômetro com relação à questão, atividades, assuntos, pesquisas sobre o aquecimento global. Que assim como acontece no Ártico, né, na Antártida também os pesquisadores vêm constatando um processo de aceleração do derretimento das geleiras. Assim, grandes áreas, grandes calotas polares com uma velocidade acima do normal, que pode causar impactos aí no futuro, já vem causando, quando tiros aí é o aumento do. Como eu estava me perguntando, estou no livro, página. Então, assim, como consequência do derretimento, nós temos o aumento do nível evidente que as geleiras, a diminuição das calotas polares influenciam na dinâmica. Então, alguns cientistas apontam que o aquecimento global ele tem sido responsável, né, pelo processo de derretimento mais rápido das geleiras. E, assim, só para concluir, a Antártida, gelo para tudo que é lado, tipo de riqueza, claro que sim, existe uma biodiversidade na Antártida. Nós temos espécies aí de a fauna marinha também, né? Então, assim, uma riqueza, uma biodiversidade que precisa ser preservada, sim. E isso daí é algo que nos também os pesquisadores vêm percebendo que vivem naquela região, vem sofrendo aí com essa diminuição, né, da, quantidade de áreas onde eles possam
terra firme, mas as áreas de gelo mesmo. Então, algumas espécies a ficar mais tempo na água, mas precisam de uma área de terra firme, o espaço de investimento das geleiras. Tá bom, gente? Então era isso, não tem muito mais o que falar sobre esse capítulo da América Latina, era só falar realmente o que ficou faltando da semana passada, lembrando que quem entrou depois, eu já comentei aqui que semana passada eu acabei perdendo um pouco da noção do tempo, e acabei não falando da Antártida, tá bom? Samuel está me perguntando, meu filho, livro de geografia, tá? Módulo 3, capítulo 5, tá? Eu estou concluindo módulo 3, capítulo 5 hoje. Inclusive, exercício para você semana passada, mas muitas saído da plataforma. Então, o que eu falei antes aqui no início da aula? Que eu iria e, claro, acredito que de repente a maioria que não ouviu quais eram as páginas. Tá? Então, eu agora estou na página 393, tá? Atenção aí, pessoal, página 393. Vamos fazer esses exercícios juntos, tá? Quem fez, de repente alguém conseguiu, ainda ficou na plataforma, ouviu, e quiser falar o que escreveu aí, a gente tira a dúvida aqui, tá? Página 393. Nós temos aqui, leia o texto a seguir a questão. Esse texto, eu vou me adiantando aqui, porque eu já tinha lido esse texto, fala sobre o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é uma via que embarcações, né, consigam do Atlântico para o Pacífico. Um canal construído ali no país chamado Panamá tem uma importância muito grande, né, do ponto de vista econômico, mas para o mundo inteiro. Mas para o continente americano é muito interessante um atalho que muitas embarcações de o Oceano Pacífico. Se não for um contorno enorme lá pelo extremo sul da América Latina, né, pela Antártida, para conseguir alcançar o Oceano Pacífico. E o Canal do Panamá, ele acaba favorecendo, acaba facilitando a passagem do Atlântico em relação ao Pacífico. E o texto está aí, depois, se vocês quiserem ler com calma, vou me adiantando. A pergunta é uma pergunta muito simples. Eu, praticamente, ao falar aqui do Canal do Panamá, eu já praticamente falei para vocês, que a pergunta é por que o Canal do Panamá é fundamental no mundial? Então, porque ele serve de ligação entre o Pacífico, facilitando as rotas comerciais entre as embarcações. Alguém chegou a fazer essa atividade aí? Alguém quer colocar o que escreveu? Sei lá, de repente alguém conseguiu fazer. Alguém? Ninguém fez. Então, olha só, eu vou falar com calma aqui a resposta. Aí, tá? Então, página 393, número 1. Então, vocês... Porque ele interliga o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, evitando que tenham que contornar a América do Sul para chegar ou ao Pacífico ou ao Atlântico. Alguém quer que eu repita?
Vamos lá então, vou repetir. Vamos lá, resposta 1 novamente. Vamos lá, hein? Vou falar, hein? Ele liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Ele liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, evitando que os navios tenham que contornar a América do Sul, evitando que os navios tenham que contornar a América do Sul. Conseguiram? Beleza. Vamos para a número 2. A número 2 era o seguinte: a América Latina apresenta a matriz energética considerada uma das mais do mundo, por causa principalmente do uso de fontes renováveis. Observe as fotografias e faça uma pesquisa sobre que fontes de energia renováveis são essas. Gente, não precisa fazer pesquisa para que fontes de energia são essas que estão sendo mostradas aí na foto. A primeira é uma hidrelétrica. Então, assim, a hidrelétrica, ela gera energia através do quê? Através da força aí das águas. O Brasil, que usa muito, mais da metade da nossa energia hoje ainda é produzida a partir de hidrelétricas. E as hidrelétricas, elas são fontes geradoras de energia limpas, elas não poluem o meio ambiente. E a segunda é colheita de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela gera que é o etanol, que também é uma fonte energética renovável e, assim, causa muito pouca poluição ao meio ambiente, no caso, o uso de etanol. Mas que fique bem claro, tá, gente? São fontes de energia renováveis, tá? Agora, a hidrelétrica, quando ela é construída, isso aí tem que ficar bem claro, ela causa um impacto ambiental ao local que ela é construída. Por quê? Porque quando você vai construir uma hidrelétrica, você tem que fazer uma barragem. Então, muitas vezes, essa barragem ela pode ocupar uma área muito grande. Já aconteceu no passado aqui no Brasil, na construção de... Ela pode causar um impacto ambiental, impacto social, porque muitas pessoas acabam tendo que deixar o local onde vivem dessa barragem, que a barragem inunda tudo. Então, assim, a hidrelétrica, ela gera uma energia, não causa poluição ao meio ambiente, porém, causar impactos ambientais. A mesma coisa com relação à cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela pode produzir o etanol, mas existe hoje ainda o plantio da cana, isso inclusive é até proibido por lei, mas infelizmente muitas pessoas burlam a lei. É proibida a queimada, porque no passado o cara queria fazer a colheita da cana, ele tacava fogo no canavial, é um incêndio controlado, para facilitar a colheita da cana. Hoje não é permitido isso, os grandes produtores de cana, eles hoje usam máquinas, equipamentos modernos para evitar essas queimadas que causam grande poluição ao meio ambiente. Mas, independente disso, essas fontes são fontes renováveis. Você já deve ter aprendido isso até em ciências, em geografia também no 6º ano. As fontes renováveis são aquelas que você usa e elas não
se esgotam. E isso daí, no caso, na América Latina, isso é muito forte. Tá? Os países da América Latina usam muito fontes de energia renováveis. Então, assim, não existe uma resposta única para esse número 2. O que vocês tinham que fazer, tanto na foto A na foto B, é falar sobre a hidrelétrica, que é uma forma de gerar energia sem poluir o meio ambiente, e falar também que a cana-de-açúcar gera o álcool combustível, que é o etanol, que também é pouco poluente, ou seja, o álcool ele polui menos, não vou dizer para você que polua não, tá? Mas ele polui, se você for usar o álcool e for usar a gasolina, é óbvio que o álcool vai causar uma poluição muito menor do que a gasolina, porque a gasolina ela é um derivado do petróleo, que é um combustível fóssil, que é altamente poluente, tá bom? Então, na 2, depois vocês montem aí com as palavras de vocês e vocês têm que falar sobre isso, que tanto a energia hidrelétrica como o álcool produzido pela cana-de-açúcar são fontes de energia renováveis, que causam pouca agressão ao meio ambiente. Tá bom? Então, na 2 eu não vou ficar falando, a resposta é essa, a resposta é aquela. Não. É vocês que têm que depois tentar aí montar a resposta de vocês. Ok? Estou passando 394, tá? Onde está lá o número 3, página 394, número 3, tá bom? Então nós temos o seguinte, observe o mapa da página 392. Quais são os países que possuem bases científicas instaladas na Antártida? Então vocês tinham que olhar o mapa da página 392, não precisa. Vou falar aqui devagar o nome dos países que possuem base de pesquisa lá na Antártida, aí vocês anotem aí, tá bom? Vamos lá então. Anotem os países, hein? Atenção, hein? Argentina, Brasil, tô até botando em ordem alfabética, hein? Argentina, Brasil, Chile, Argentina, Brasil, Chile, China, Argentina, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Polônia, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Uruguai, e Coreia do Sul. Ponto final. Conseguiram acompanhar? Show, beleza, muito bem. A número 4 era o seguinte: faça uma pesquisa em revistas, livros ou na internet sobre a importância das pesquisas científicas feitas na Antártida para o Brasil ou para os outros países que mantêm estações nesse continente. Anote informações abaixo, compartilhe alguns exemplos descobertos com os colegas. Isso aqui, gente, depois vocês façam com calma, mas foi o que eu falei no início da aula. As pesquisas na Antártida, elas são fundamentais, são importantíssimas para que a gente consiga entender o que aconteceu com o nosso planeta no ano passado e o que está acontecendo. Então, a Antártida, ela é um termômetro das mudanças, principalmente que estão ocorrendo no nosso planeta. Então, é interessante que depois vocês leiam na internet mesmo, vocês vão encontrar muita informação sobre as pesquisas, a importância das pesquisas que são realizadas na Antártida. Como eu falei, os países
quando fazem algum tipo de descoberta, eles têm que repassar essa informação para todos os outros países, ou seja, ninguém pode guardar segredo do que foi descoberto, do resultado de suas pesquisas na Antártida. Então, isso é muito importante, científica internacional. Então, como é uma pesquisa, não tem uma resposta única, é uma questão que vocês têm que buscar depois informações sobre esse assunto da Antártida ser uma base de pesquisa científica de todos esses países que eu falei para vocês aqui. Tá bom, gente? Então é isso, exercício está corrigido. Tem um exercício aqui da página 395, que é um complete. Esse exercício aqui eu vou deixar para depois, página 395, perdão. Eu vou deixar para corrigir esse exercício depois com vocês, principalmente numa possível revisão que a gente venha a fazer mais na frente aí, tá? Então, essa página 395, que é um complete, uma atividade simples, depois vocês tentem fazer aí com calma, tá? É uma revisão mesmo, porque é um complete, um apanhado de tudo que foi visto aí no capítulo 5, e nós estamos entrando agora no capítulo 6, tá? Estamos no capítulo 6, América tá bom? Então, estamos entrando no capítulo 6, atenção aí, galera. Saímos do capítulo 5, que é a América Latina, e estamos entrando no capítulo 6, pessoal, ok? Então, vamos lá. América Anglo-Saxônica. Eu não sei se vocês lembram, mas no início, quando nós começamos a estudar continente americano, logo lá no início do capítulo 5, a gente viu que a diferença, existe uma diferença entre a América Latina e a América Anglo-Latina, lembrando, é aquela América que foi colonizada principalmente por Portugal e, assim, tem influência as línguas, né, na origem latina. Já a América Anglo-Saxônica é uma área onde há uma predominância. Esse nome América Anglo-Saxônica se deve à influência da Inglaterra no processo de colonização dessa área. É claro que no caso do Canadá, isso tem que ficar bem claro, e a gente vai observar isso, né? No Canadá, nós temos em uma parte do território canadense uma influência muito grande da cultura francesa no processo de colonização do território canadense. Mas há essa predominância aí da terra nessa área da América Anglo-Saxônica. E lembrando, professor, mas quem faz parte? Quais são os países que fazem parte da América Anglo-Saxônica? São só dois, tá? No caso, o Canadá e os Estados Unidos. Eles fazem parte da América Anglo-Saxônica, tá bom? Então, assim, essa primeira parte do capítulo, ela vai falar da parte física, né? Na página 398, estou agora na página 398, tem um mapa, inclusive, aí, página 398, que mostra, assim, América Anglo-Saxônica, altimetria e hidrografia. O que seria altimetria? Seria o relevo com relação das áreas mais baixas para as áreas mais altas, e no caso a hidrografia, que trata da questão dos rios aí na América Anglo-Saxônica. Muito bem, gente. Assim como a América Latina, a América Anglo-Saxônica também é uma parte do continente onde você vai ter uma grande variação de relevo. Vocês podem observar aí, nós vamos ter até áreas de montanha também na América Anglo-Saxônica. Vocês podem ver que existem planícies aí espalhadas por todo o território. Existem também os planaltos. Posso dizer para vocês que os planaltos serão aquelas áreas de predominância em toda a América Anglo-Saxônica. Mas nós vamos ter também cadeias montanhosas, que são até chamadas de montanhas rochosas. Não sei se vocês lembram, né? Na América Latina, nós temos uma grande cadeia montanhosa também, que é chamada de Cordilheira dos Andes.
E aqui nas montanhas, na América Anglo-Saxônica, nós também vamos ter uma grande cadeia montanhosa que recebe o nome de montanhas rochosas. Agora, essas montanhas rochosas têm algo em comum com a América Latina. E isso, se eu não me engano, eu falei com vocês, eu não me lembro se foi já nesse capítulo 5 ou se foi no capítulo anterior. Não sei se vocês lembram. Perguntei para vocês, perguntei para outra turma do oitavo ano, por que, no caso lá da América Latina, que a Cordilheira dos Andes, ela se encontrava na parte oeste do continente americano. E se vocês observarem aqui, as montanhas rochosas também estão na parte oeste da América Anglo-Saxônica. E o motivo é o mesmo, não sei se vocês lembram. É o choque de placas tectônicas do Atlântico e do Pacífico. Então, esse choque de placas tectônicas fez com que o material, claro, isso ocorreu há milhões de anos atrás, o material fosse soerguido. Então, você pode ver que as montanhas rochosas estão na mesma posição, se você, é que a gente está só com o mapa da América Anglo-Saxônica aqui. Mas se você pegasse o mapa da América Anglo-Saxônica de relevo, junto com o mapa da América Latina, vocês iriam observar que a cadeia montanhosa, as montanhas rochosas da América Latina estão na mesma posição, porque o motivo é o mesmo, ou seja, o choque das placas tectônicas fez com que se originasse tanto a Cordilheira dos Andes quanto as montanhas rochosas aqui na América Anglo-Saxônica, tá bom? E assim, existem também muitos rios, tá? Rios importantíssimos que cortam boa parte aqui da América Anglo-Saxônica. Vale lembrar, ressaltar que a América Latina ela sofre uma influência muito grande da Antártida. A América Anglo-Saxônica vai sofrer uma influência muito grande no Círculo Polar Ártico. A América Anglo-Saxônica está bem próxima ali do Ártico. Então, da mesma forma que massas polares vindas da Antártida atingem a América Latina, muitas massas de ar polar vindas lá do Ártico atingem aí a América Anglo-Saxônica. Inclusive, né, a gente vai ver isso mais para frente aí, mas o norte do Canadá, assim, boa parte dele as temperaturas são muito baixas, há presença ali de gelo constantemente, tá bom? Então, isso aí é uma característica interessante também do que diz respeito ao clima na América Anglo-Saxônica, tá bom? Já passei aqui, estou virando a página, estou me adiantando, estou aqui na página 399, que fala aí dos rios. Eu vou ficar lendo isso aqui com vocês, mas na página 399 tem aqui algumas informações sobre rios importantes da América Anglo-Saxônica, Rio Mississippi, Rio Missouri. A América Anglo-Saxônica ela usa muito o potencial de seus rios, principalmente para transporte. O transporte de mercadorias é muito utilizado nesses rios aqui da América do Norte. Eles aproveitam muito o potencial desses rios para isso e também, óbvio, evidente, para a geração de energia. Tá? A geração de energia também muito energia hidrelétrica é muito utilizada na América Anglo-Saxônica, até porque muitos rios da América Anglo-Saxônica são rios de planalto, são aqueles rios que têm muitas quedas de água, então assim são rios que são muito interessantes para a produção de energia. Então a galera lá no Canadá, nos Estados Unidos, aproveitam muito o potencial desses rios, não só para transporte, na área que dá, né, para utilizar os rios para transporte, mas também para geração de energia. Tem até uma foto aqui na página 399 que mostra isso, que são as cataratas do Niágara. Não sei se vocês já viram, de repente alguém já viajou para lá e já viu isso, ou já viu na TV, em algum documentário. Isso aqui é um dos locais mais visitados nos Estados Unidos. Fica entre os Estados Unidos
e entre o Canadá. Ela lembra muito as cataratas aqui, lá da região de Foz do Iguaçu. Não sei se vocês já viram, aqui no, aí já é aqui no Brasil, Paraná. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, alguém já viajou. Eu nunca vi de perto, né? Também só vi por imagem, tenho muita vontade de conhecer, mas é algo bem parecido e mostra, né, o potencial energético que esses rios possuem. Então, eu também, João Pedro falou que só viu pela TV, que também eu nunca vi pessoalmente, mas tenho muita vontade, quem sabe um dia. Mas isso aqui mostra, acaba ilustrando aquilo que eu falei com vocês, o potencial energético que os rios da América Anglo-Saxônica possuem também. Tá bom, galera? Seguindo aqui adiante, tá? Eu já estou na página 400, que fala assim, clima e formações vegetais da América Anglo-Saxônica. Então, assim, a América Anglo-Saxônica, diferente da América Latina, vai ter uma variedade climática, mas uma variedade climática onde nós vamos ter uma predominância de climas que vão do polar ao temperado. Você não vai encontrar nenhum tipo climático tropical, por exemplo, e equatorial na América Anglo-Saxônica. Aqui, inclusive, na página 400, isso é mostrado. Olha os climas que aparecem na América Anglo-Saxônica. Subtropical, que é aquele clima muito parecido com o da região sul do Brasil. Tem o semiárido, porque na América Anglo-Saxônica você tem áreas de deserto. Você tem o desértico também. Você tem o clima temperado, o frio e o polar. Então, na América Anglo-Saxônica, nós não vamos ter clima tropical nem clima equatorial. Isso faz com que as temperaturas médias na América Anglo-Saxônica sejam sempre amenas. Elas vão das temperaturas amenas para temperaturas muito baixas. Mas é claro que assim, professor, então lá não faz calor na América Anglo-Saxônica? Claro que faz. O verão, principalmente nos Estados Unidos, é um verão onde as temperaturas sobem muito. A gente está, inclusive, vendo, não sei, vira e mexe, são exibidas reportagens de queimadas que ocorrem lá nos Estados Unidos nessa época do ano. Tá? Essa época do ano é uma época do ano de muita variação. As queimadas, o período de queimadas acaba, né? Já acabou algumas semanas, você tem uma diminuição, e agora começa o período de furacões, são muito comuns lá nos Estados Unidos. O México também é atingido, a região da América Central, mas a gente está falando aqui de América Anglo-Saxônica. Então, nessa época do ano, nós temos furacões atingindo o território lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles estão no final. A gente aqui no Hemisfério Sul está no final do inverno. O inverno aqui acaba no próximo mês, em setembro, e lá eles estão no verão. Então, toda vez que há uma transição de estações, principalmente inverno, verão, há essa variação, essa incidência de mudanças, de fenômenos climáticos. Aqui no Brasil, acontece também, se vocês observarem. Aqui, quando nós estamos no verão, o verão aqui no Brasil acaba, no hemisfério sul, né, claro, acaba em março. Vocês podem ver que o mês de março tende a ser um mês muito chuvoso. Tem até música que fala das águas de março. E lá na América Anglo-Saxônica não é diferente. Chove muito. Claro que, professor, atinge todos os Estados Unidos? Não. As áreas mais ao norte não sofrem tanto com isso. Mas a costa leste dos Estados Unidos é muito atingida por furacões. Inclusive, tem até, se não me engano, eu vi ontem uma reportagem de um tal de um furacão chamado de Laura, que vai atingir lá, ou já atingiu, uma parte do território dos Estados Unidos e pode causar um estrago muito grande. O pessoal está se preparando lá, ouvir gente. Ali são duas coisas que você tem que fazer. Ou você estoca comida e água e tenta ficar trancado dentro de casa, não pode sair. Ou, dependendo do local onde fica sua casa, você tem que evacuar aquele local. Você tem que sair, deixar a casa lá e só voltar quando tudo passar.
porque nós já tivemos casos de furacões que atingiram o território dos Estados Unidos, que foram assim, as pessoas não acreditaram muito no que poderia acontecer, no potencial destrutivo, e ele acabou causando um estrago muito grande. Tem um, então, que ficou aí marcado, não sei se vocês já ouviram falar, não sei nem se de repente nesse capítulo daqui vai ter alguma coisa, sobre o Katrina, tá? Que foi um furacão que atingiu lá principalmente a cidade de Nova Orleans, né? E as autoridades subestimaram o poder de destruição do furacão. Ele atingiu essa cidade, causou um estrago, mais de 1.000 pessoas morreram devido à intensidade e à força desse fenômeno, tá? E, assim, voltando à questão aqui do clima, como você tem climas que vão variar de temperado, não vão ser climas com temperaturas muito elevadas em média, você também vai ter vegetações que vão acompanhar esses tipos climáticos. Então, você tem, embaixo desse mapa de climas, você tem um mapa de vegetação. Aí tem algumas vegetações aqui, algumas florestas, que predominam na América Anglo-Saxônica. Todas essas vegetações são vegetações que se desenvolvem em áreas de clima ameno ou temperaturas muito baixas, tá? Então, você não vai jamais encontrar na América Anglo-Saxônica uma floresta parecida com a floresta amazônica ou até com a Mata Atlântica. Por quê? Porque as condições climáticas da América Anglo-Saxônica não permitem o desenvolvimento desse tipo de vegetação. Você vai encontrar são florestas temperadas, boreal, estepe, vegetação de mediterrânea, tundra e por aí vai, tá? Então, as florestas, as vegetações da América Anglo-Saxônica vão acompanhar as características climáticas dessa área aí, tá bom, gente? Então, seguindo aqui, eu estou lá na página 401. Na página 401 não tem muita coisa, não, são só algumas imagens aqui que mostram algumas paisagens, né, da América Anglo-Saxônica e também aquilo que eu falei no início, né, a ação das massas de ar, as massas polares. Da mesma forma que a Antártida influencia a América Latina, o Ártico vai influenciar essa região também. Tem até uma foto aí que mostra, né, a incidência de neve, né, a quantidade de neve que cai aí em várias cidades, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. Essa foto aí, inclusive, mostra como que o Canadá ele fica realmente coberto, várias cidades cobertas aí de neve devido à ação do clima aí, né, da dinâmica climática do Ártico nessa região. Beleza, gente? Bom, o que eu vou pedir para vocês aqui? Eu vou parar, antes de entrar na parte de população, eu já falei para caramba, marquem, nós paramos na página 401, tá? Página 401. E eu vou dar 5 minutinhos para vocês, para deixar que hoje eu não vou esquecer do horário, estou regulando aqui o horário direitinho. Eu vou querer que vocês façam para mim, em 5 minutos aí, o número um da página 406 e o número 2 também, tá? Isso aí é rapidinho, tá? Então, em 5 minutos são 8h49, porque dá tempo da gente corrigir. Número um e o número 2, tá? Em 5 minutos aí, para que a gente possa corrigir rapidinho. Se não der tempo de fazer o 2, pelo menos um, porque como um é A e B, tá bom? Então, página 406, 1 e 2. 5 minutinhos, hein, gente? Tenta fazer aí, já já eu corrijo com vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Marquem aí que nós paramos no texto. Lembrando, página 401, tá? Página 401 foi onde nós paramos no texto. E o exercício é 406, 1 e 2. 5 minutinhos, hein?
Qualquer dúvida, essas duas questões, a questão 1 e a questão 2, principalmente a questão 1, né? Ela fala sobre. Eu vou fazer o seguinte: façam só o número 1, tá? Porque o 2 ele já entra na parte que fala das questões econômicas. Então, assim, o 2 não precisa fazer, não. Faz só o número 1, A e B, tá? O 2 deixa para a próxima semana aí, tá bom? Que eu estou lendo aqui, ele está abordando um assunto que eu ainda não falei com vocês. Então, façam só o número 1, A e B, tá? Semana que vem a gente faz aí os outros. Vamos lá, pessoal, 3 minutinhos, hein? Rápido, é só a letra A e a letra B. Isso aí é rápido, hein? Dois minutos, hein, galera? 2 minutinhos, hein? Um minuto, hein, galera? Um minuto, porque senão não dá tempo de corrigir, não, hein? Vamos lá, galera, vamos lá que tem um carro do peixe chegando aqui perto da minha casa, senão não vai dar tempo de ouvir, não, hein? Vamos lá, hein? Deixa eu adiantar aqui. Filho da mãe tá parando quase que em frente à minha casa aqui. Vamos lá. Número 1. Observe novamente o mapa dos climas da América Anglo-Saxônica na página 400 e responda as questões a seguir. Vamos lá. Número 1, letra A.
Em qual porção da América anglo-saxônica estão localizadas as áreas de clima desértico e semiárido? Quais fatores estão associados à ocorrência desses tipos climáticos? Vamos lá, gente. Alguém fez? Vamos embora que o carro do peixe está chegando. Alguém fez? Beleza, então, gente, olha só. Vou falar uma resposta aqui, vocês confiram aí rapidão, hein? É nos Estados Unidos, professor. Pode falar, João Pedro. É nos Estados Unidos, né? O certo não está errado, não, mas o certo seria Estados Unidos na parte oeste, tá? Seria bom colocar na parte oeste, tá ok? Bota aí parte oeste. E aí também tem a segunda parte da resposta. Quais fatores estão associados à ocorrência desses tipos climáticos? Então, vocês podem colocar o seguinte aí, depois de parte oeste, bota o seguinte, correntes frias e presenças de montanhas, tá? Então, depois de oeste, vocês escrevam correntes frias e presença de montanhas. Tá bom, galera? Anota aí. Beleza? Na letra A. Vamos para a letra B agora aqui rapidinho. Onde estão localizadas as áreas de clima frio polar da América anglo-saxônica? As áreas de clima frio polar estão na porção o quê? Na porção norte. Estão no norte, pode colocar aí, no norte desta área, tá bom? Então pode colocar aí. Elas se encontram no norte. E aí ele pergunta também as características. Vocês podem colocar temperaturas muito baixas durante boa parte do ano, tá bom? Então vocês podem colocar aí, coloca porção norte e temperaturas muito baixas na maior parte do ano. Beleza, pessoal? Conseguiram anotar as respostas número 1, A e B? Beleza, então, pessoal? Então, olha só. Estou encerrando por hoje, tá? Tá encerrado aí. Vou dar uma pausa aqui. Semana que vem a gente continua. Um abraço. Fiquem com Deus, hein? Fui!